Boa noite, amigos. Hoje nós vamos conversar com um dos ícones da oftalmologia pernambucana, que, por coincidência, tem o ícone, que é o serviço dele. Doutor Álvaro Dantas, nessa pandemia, a oftalmologia, como é que se comporta? Toda a área médica, de uma certa forma, a área mais eletiva, sofreu o impacto da clausura, as pessoas sem sair de casa. Então, principalmente no ano passado, nós tivemos uma fase de 2, 3 meses e praticamente parou o hospital. Só atendemos emergências, as revisões cirúrgicas, mas as consultas eletivas praticamente parou por completo. Esse ano a coisa foi menos drástica, primeiro porque as pessoas não puderam ficar mais de um ano sem procurar o oftalmologista. Tem muita gente fazendo revisões, pessoas com glaucoma, pessoas com catarata loucas para operar. E a nossa administração pública viu que a oftalmologia não oferece riscos de ocupar leitos de UTI. Então a oftalmologia continua plena, funcionando. Naturalmente a gente tem ainda uma faixa de pessoas mais velhas que tem muito medo de sair de casa, o que é natural, mas de uma certa forma o movimento tem estado bem razoável. E como é o rigor sanitário de um ícone? A gente segue à risca tudo que é recomendado, o espaçamento entre as pessoas, a agenda. Nós sempre tivemos uma agenda muito tranquila para não haver atrasos, então a gente tem todo esse cuidado para não aglomerar, e entre uma consulta e outra, nós fazemos a asepsia completa do ambiente consultório. Os pacientes, eles têm o uso de propés, o uso de máscara, álcool em gel, ou seja, o protocolo mais do que rígido em relação aos cuidados sanitários. Doutor Álvaro, na oftalmologia existe urgência? Existe urgência e existe emergência também, né? Que é uma coisa rara, mas as urgências são muitas, né? Desde um corpo estranho, quem já teve um corpo estranho, um grão de areia no olho, sabe o quanto isso é insuportável, né? Então, qualquer lesão na córnea, qualquer conjuntivite, qualquer sintoma que incomode o olho, nós precisamos atender com urgência. Então, a urgência é grande, o volume de oftalmologia. O coronavírus entra pelos olhos? Existe uma aceitação de que toda mucosa pode ser uma porta de entrada para a Covid. Mas a Covid é essencialmente uma doença respiratória, então o trato oral ele é o caminho predominante. O acesso visual ele não é considerado uma via de maior importância como é a orofaringe, né, a respiração. Ô, doutor Álvaro, quando o senhor estudar na faculdade de medicina, imaginava que um dia teria que enfrentar uma coisa como essa corona? Eu acho que nenhum ser humano vivo imaginou em passar por algo desse tipo só na ficção. Eu costumo dizer que nós vivemos duas coisas fantásticas, que é essa crise sanitária e a queda do World Trade Center, que também é uma coisa que ninguém nunca imaginava que pudesse acontecer. É verdade. Agora, e com relação ao corona, a pessoa que teve a Covid pode ter problemas pós-Covid ligada à visão? Pode, mas não é algo comum. Particularmente, eu não tenho nenhum paciente que eu possa ter atribuído a Covid como causa de alguma doença ocular. Nós temos sim um problema relacionado à crise sanitária, que é o uso excessivo de máscaras, provocando uma verdadeira epidemia de olho seco, João. Que diabo é olho seco? A síndrome do olho seco é simplesmente a doença ocular mais comum no consultório oftalmológico. Mas recentemente você trouxe um aparelho aí moderníssimo para olho seco, não foi? Nós trouxemos aqui para o ícone o que a gente batizou de SPA da visão. É um serviço todo voltado para o diagnóstico e os melhores tratamentos para o olho seco. Antigamente, o olho seco era uma doença que não era encarada com muita ciência. O oftalmologista simplesmente testava um colírio, testava outro colírio
e não aprofundava na causa e não aprofundava principalmente em tratar a doença na raiz. Hoje a gente tem tecnologia para saber o que está acontecendo no seu sistema produtor de lágrima, se é uma queda de volume, se é uma queda de qualidade da lágrima, e nós temos muito a oferecer, além de simplesmente ficar usando colírios paliativos. Nós temos sessões de fisioterapia que estimulam o olho a melhorar a sua produção. Doutor Álvaro, o senhor já botou no lixo quantos óculos? Quantos clientes o senhor deu a visão sem óculos? Nossa, milhares. Eu estimo que nós já realizamos mais de 25 mil cirurgias oculares, a grande maioria catarata e cirurgias corretivas a laser para eliminar os óculos, e grande parte desses pacientes conquista uma independência praticamente eterna, até o fim da vida. Um ou outro ainda volta a ter alguma dependência, mas sempre é corrigível. Agora, esse não é um assunto mais da oftalmologia, mas uma cirurgia dessa aumenta muito a autoestima, né? Olha, tem trabalhos que mostram que a cirurgia corretiva, ela é um dos tratamentos que mais gera felicidade no ser humano. Então imagine uma pessoa que passa uma vida dependendo de óculos, precisando ter aquela solução da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, todos os dias da sua vida. E saber que em 4 minutos, num procedimento extremamente seguro, ele pode eliminar esse problema e conquistar uma independência que só ele sabe o valor que aquilo tem na sua vida. Uma observação muito interessante que eu tenho nesses anos de oftalmologia, João, é que várias vezes eu operei pessoas mais idosas com cataratas totais e o paciente completamente cego. E a gente sempre imagina, puxa, vai ser uma felicidade incrível. E muitas vezes aquilo ali não representa um grande momento, pelo menos aparente, externando, vindo do paciente. Mas quantos pacientes, ao se libertar dos óculos, numa cirurgia laser, numa cirurgia de implantes de lentes, que são diversas técnicas, que eles saem da sala de cirurgia chorando de emoção, por realizar um sonho de vida. Então isso me encanta e me chama a atenção como é impactante na vida de uma pessoa. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Álvaro Dantas. Doutor Álvaro, esse nome Smile, eu gostava muito, deixei de gostar porque eu usava muito para viajar. Agora não pode viajar de avião, mas o Smile é uma coisa muito boa para quem tem problema na vista, né? Que diabo é o Smile? Smile nada mais é do que a última geração em cirurgias corretivas a laser. Existe uma cirurgia mais simples chamada PRK. Existe uma cirurgia que é a mais comum no Brasil, que é o LASIK. E existe a terceira geração, que é a cirurgia de Smile, que é uma cirurgia minimamente invasiva, com riscos bem menores do que os outros procedimentos. É uma técnica desenvolvida por um ícone da indústria alemã, a Zeiss, e ela é exclusiva. Toda a concorrência mundial luta para ter uma técnica idêntica e até agora ninguém conseguiu desenvolver o que a Zeiss desenvolveu desde 2011. A Zeiss, esse ano, comemorou 4 milhões de cirurgias realizadas de Smile no mundo inteiro. Ô, doutor Álvaro, eu tenho um amigo, eu não vou dar o nome dele, é uma pessoa conhecida, às vezes o pernambucano tem essa mania, não, para me tratar eu vou para São Paulo, eu vou para o Adsta, que é melhor e tal. Ele saiu daqui, pegou quem era o oftalmologista mais famoso lá de São Paulo, quando chegou lá para se tratar, disse, o que é que você está fazendo aqui? Não, eu estou vindo do Recife, se volte que você está perdendo tempo, porque tem lá em Pernambuco, com os meus equipamentos iguais a mim, melhor do que eu. Isso nos honra muito. E para você ter uma ideia, uma informação muito interessante. A cidade de São Paulo, a capital, não tem nenhum equipamento de Smile.
o modelo de assistência oftalmológica de São Paulo é muito voltado a volume. E o Smile, por ser uma técnica mais de valor agregado maior, um custo maior, eu acho que nunca um hospital quis apostar comercialmente naquela tecnologia. E aqui realmente você tem... Agora você tem uma parceria com o hotel, né? Porque você tem muitos clientes aí de outros estados que vêm para cá e se opera, fica no Mar Hotel, que é junto do ícone, né? A localização do item, ela foi feita de forma a oferecer uma situação muito conveniente, não apenas para o recifense, mas para pessoas que possam vir de qualquer lugar do Brasil ou do exterior. Porque nós estamos a 5 minutos do aeroporto, nós estamos anexo a um hotel de qualidade e tudo isso facilita muito o paciente chegar, se operar, fazer sua revisão e voltar. É uma situação muito conveniente. Olha, agora eu vou lembrar um caso do Dr. Álvaro, cirurgião plástico. Eu fui almoçar com ele na fazenda dele, ele inventou de cortar um champanhe com uma faca enorme. Levou um corte tremendo na mão. E ele botou Super Bond. Ali foi o seu lado cirurgião plástico que curou o corte com Super Bond. O Super Bond, na realidade, é um adesivo que pode ser usado em cortes e com muita vantagem, porque na maioria das vezes não deixa nem cicatriz. E é uma solução para quem está numa fazenda e não tem acesso fácil a uma assistência de saúde que possa dar uma sutura. Como a gente tinha aquela cola, foi uma experiência interessante você ver aquilo ali, né? E hoje a mão está aí fazendo a cirurgia. Graças a Deus, nunca foi comprometida. Agora, a pessoa usa óculos, doutor Álvaro, anos e anos, e coloca de lado o óculos em 2 ou 3 minutos, Uma cirurgia visual, uma cirurgia laser, por exemplo, ela dura em torno de 4 minutos por olho. Uma cirurgia de catarata, que também elimina óculos na grande maioria das pessoas, dura cerca de 10 minutos, João. Então, a cirurgia oftalmológica, ela diante de toda a evolução tecnológica que aconteceu nas últimas 2 décadas, é algo fantástico. Nós não apenas ganhamos agilidade, conforto, mas principalmente a gente ganhou segurança. E para a gente ter uma noção do nível de segurança que nós alcançamos, cirurgia de catarata é a cirurgia mais realizada no ser humano. É a número 1, é o dobro da segunda cirurgia mais realizada, que é o parto cesariano. Isso significa que na sociedade, nós temos ao nosso redor muita gente operada, muita gente que o pai foi operado, a mãe foi operada, o amigo foi operado. Quantas vezes nós ouvimos falar de alguém ter feito uma cirurgia de catarata e ter perdido a visão? Zero. No meu círculo, eu nunca ouvi falar. Como médico oftalmologista, tem acesso a publicações e a gente vê que pode acontecer sim, mas é uma raridade. Aliás, por falar nisso, o senhor não está satisfeito com o que já sabe e continua estudando, Nós nunca paramos de estudar. Essa é uma coisa boa da medicina, porque isso mantém nossa mente ativa. Nós, principalmente hoje, com toda a revolução da internet, o médico ele pode estar na Ásia, na África, na América do Sul, ele recebe uma publicação na mesma hora que o europeu e que o americano. Então, não há motivo para um médico hoje não ser 100% atualizado. Mas o que é que você está estudando? Nesse exato momento, eu estou cumprindo uma etapa a mais na minha vida. Eu estou terminando meu doutorado na USP. Nós fizemos, eu passei por todo o processo de mestrado, terminamos no ano retrasado e começamos o doutorado, estamos aí a pleno vapor. Ô, doutor Álvaro, conte para a gente qual é a sistemática de uma pessoa que queira eliminar o óculos. O que é que ele deve fazer? Vai lá, pede uma consulta com o senhor. Como é a sistemática? Quanto tempo demora? Quando um paciente nos procura, já caracterizando que o objetivo é eliminar os óculos, a gente consegue fazer uma agenda extremamente ativa. Nós conseguimos marcar exames pré-operatórios, a consulta e, se for laser, o procedimento cirúrgico de imediato no mesmo dia. Então, às vezes, tem um paciente que chega de fora, chega de avião,
ele é atendido, faz a cirurgia, no outro dia faz a revisão e volta imediatamente para a sua cidade. Quando é catarata, a gente precisa de 2 dias a mais por conta da anestesia. Então, Mas antigamente, doutor Álvaro, o senhor fazia cirurgia no olho, esperava uma semana, 15 dias para fazer no outro. Agora faz na mesma hora os dois. Essa é uma opção de cada paciente que eu estimulo como sendo a melhor opção. A cirurgia bilateral da catarata, na realidade, não é 2 cirurgias feitas em conjunto na mesma hora. Nós fazemos o direito, trocamos tudo da sala e fazemos o esquerdo na sequência como uma nova cirurgia, como se fosse em outro dia. Dessa forma, a gente tem um nível de risco quase zero. A Sociedade Internacional de Cirurgia de Catarata Bilateral, ela estima que a chance de uma tragédia, que é você ter infecção nos 2 olhos, é estimado em uma chance em 10 milhões. Em números representativos, significa um risco 5 vezes menor do que o avião cair indo para São Paulo. Aqui no Brasil, um voo a cada 2 milhões vai cair sem sobreviventes. Doutor Álvaro, qual foi o cliente mais jovem e o mais velho que o senhor operou e tirou o óculos? O mais novo e o mais velho? Normalmente, a cirurgia de catarata, ela é uma cirurgia mais pessoas mais velhas, então não tem limite superior, já operei pacientes com 99 anos. O limite inferior, geralmente, é 18 anos. Devemos fazer o tratamento a laser, geralmente depois dos 18 anos, quando o grau tende a estar tecnicamente estável. Na realidade, não existe estabilidade absoluta, mas aos 18, 20 anos é quando passou aquela fase de um aumento mais intenso de grau e antes disso não é recomendado fazer cirurgia. Agora não há limite praticamente para grau. Eu já corrigi 19 graus de miopia. Nós queremos agradecer, doutor Álvaro, dar os parabéns, porque realmente o ícone, que é o serviço que ele comanda aqui, é um orgulho todos nós pernambucanos e é uma referência nacional. Nosso programa volta na próxima semana, se Deus quiser.